Oi, gente, meu Deus do céu. Hoje foi um encontro de cura. Meu Deus, estou impactada. Léo, eu tive essa necessidade de concluir algo que você falou. A história da Elisa foi linda, não é? Maravilhosa. E isso me deixou, eu sinto assim, que eu preciso pôr isso para fora. Pegando aquilo que você, Léo, disse, eu tinha essa questão de situações não resolvidas, algumas coisas não resolvidas, e essa foi a minha pergunta por muito tempo. Foi a minha pergunta por muito tempo, e eu fui buscando resolver os sintomas. Até que eu descobri em 2022, foi em 2021 que eu descobri, porque eu fui fazer eu fui para o método CIS, não é? Foi o primeiro método que eu fiz assim online, que eu tive essa honra de fazer. E Deus assim realmente me levou de proposital, porque ali era trabalhar com cura, com a rejeição mesmo, e é um processo muito forte na questão da inteligência emocional. E eu não sabia o que estava acontecendo. Eu sempre entendia que era o sintoma, mas na verdade eu precisava resolver essa causa. Então falar de causa hoje para mim, você falou isso hoje, isso é muito forte para mim, Léo. Foi onde eu resolvi o problema com a minha mãe, com meu pai, o problema que estava dentro de mim. E em algum momento ali do processo que ele faz, né, o processo guiado, direcionado por ele, pelo o Paulo Vieira, ele tem um processo que ele faz, não sei se alguém já fez, mas ele te leva ali no processo de você ir até a sua infância, e você vai e você começa a sentir que você está indo, né? Então ele faz você encontrar com o teu pai, com a tua mãe, com seus avós, e a minha causa maior ali era a rejeição, que começou com o meu avô, e refletiu isso com os meus pais, não é? O meu pai principalmente, mas a maior dor, a maior causa era com relação a isso, a dor da tristeza, a dor da rejeição. E ali eu me vi, em algum determinado momento, eu vi uma criança muito reprimida. Isso foi libertador para mim. Eu vi naquele momento, quando ele estava direcionando para que você fosse até aquele local onde você começou a sua primeira história. E ali eu me vi uma criança loirinha, de olhos azuis, deprimida, com medo, sabe? Aquela criança sofredora, aquela criança de dor. Eu estava olhando para aquela criança e eu estava chorando, porque aquela criança era a minha criança própria na minha infância. Eu nunca tinha me visto dessa forma, não é? Porque eu não me achava, eu não conseguia me ver dessa maneira. E ali eu vi uma criança que saiu de dentro daquela casa do meu avô e vinha na minha direção, olhando para mim e me pedindo ajuda, para me abraçar, para me socorrer. Foi ali que eu comecei a aprender sobre dar atenção e lidar com a minha criança interior, com essa criança, igual você falou, Léo, hoje, que a Elisa, ela estava falando da Elisa adulta para o pai, e de repente aquilo ali foi uma busca dela naquela criança que ela não, de 9 anos. E isso tem muito sentido, Elisa. Aquela criança de 9 anos tinha aquela dor, e você foi lá para resgatar isso, uma adulta que a criança interior estava realmente precisando. Gente, foi libertador, Léo. Foi depois que eu tive esse encontro comigo, com essa minha criança de infância, que eu percebi que a minha vida, ela mudou dali para cá. Ela mudou realmente, literalmente, ela mudou de dentro para fora. E esse meu interior, que eu tinha uma vida de sofrimento, eu achava que o problema estava com o meu relacionamento, do meu casamento, com as pessoas, mas eu não sabia que era realmente com a minha criança oprimida. E o que eu fiz? Eu comecei a fazer um exercício, né, que ele também passa pra gente,
E essa criança, eu comecei a trabalhar dentro dela. Então, tinha momentos que eu me sentia vontade de ir para a cama e ficar ali isolada, triste, abandonada. Então, eu ia e eu falava com essa criança. Eu abraçava essa criança e dizia: você é amada, você é querida, você não está sozinha. Eu estou aqui com você, é uma coisa louca. Mas esse processo foi muito libertador para mim, na minha história de vida. E quando eu fui exercitar isso lá com o meu pai, com a minha mãe, eu esqueci de falar isso para vocês, que eu participei, Léo. O meu irmão, por parte de pai, eu falei para ele: eu quero honrar o meu pai. E eu fiz o luto do meu pai, eu vivi o luto dele, eu vivi o luto da minha mãe, honrei, coloquei data, coloquei dias e segui ali fielmente, não é, para honrar a eles. E eu fiz esse procedimento. E o meu irmão me passou, né? Eu sei onde ele foi enterrado. Meu irmão me passou o momento do funeral, o momento do enterro, todo o acompanhamento. Meu irmão filmou, gravou e foi passando para mim. E eu tive o prazer de acompanhar e de viver tudo aquilo. Então, isso para mim, gente, foi libertador, Léo. Então, você falando de causas, eu tô entendendo, não é? Que a minha causa, eu acredito que foi isso. Não é? Então, se não foi, eu quero que você me dê clareza assim, para a gente poder entender. E isso aqui, gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Essas histórias, Léo, dá pra gente fazer um livro. Pensa nisso, pessoal. Cada história, cada capítulo, cada história aqui, nossa, é um capítulo de um livro. Podemos transformar esse grupo em um enorme e um extraordinário livro de história. Gente, isso é muito lindo. Pega a ideia e vamos fazer esse negócio acontecer.